Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país. É o coração do poder. Uma semana política bastante complicada, mas é assim mesmo. A política tem que ter disputa. Eu costumo dizer que onde há poder, há disputa por aqui. E, na verdade, é assim mesmo. Nós dependemos da política, né? A escola do seu filho, a casa que você mora, tudo isso é definido exatamente pela política. Nós vamos falar hoje com o senador Chiquinho Rodrigues. Ele é experiente, passou com uma escadinha pela atividade política. Foi deputado estadual, foi deputado federal por 5 mandatos, vice-governador, governador e agora senador da República. Dizem que o Senado é tipo um paraíso, é verdade, senador? Olha, realmente isso é dito até de uma forma, vamos dizer assim, em tom de brincadeira. Isso que é melhor, né? Porque não precisa morrer. Mas na verdade, assim, o aprendizado no Senado, ele é muito grande, mas se você traçar um perfil daqueles que estão no Senado, na sua grande e expressiva maioria, são os mais experientes, né? São ex-governadores, como eu fui governador, são ex-ministros, ex-deputados federais, ex-prefeitos, né? Então, se você traçar o perfil do Senado, você vai ver que a grande maioria leva na sua bagagem, ao chegar ao Senado, uma larga experiência política, né? O que, na verdade, facilita nas formulações de políticas públicas para o país. Pois é, senador, o senhor ficou 20 anos na Câmara dos Deputados, né? Eu, Tancredo, dizia que a Câmara é o purgatório da política. Lá você aprende, paga seus pecados, né? E a política mudou muito. O senhor chegou aqui, Ulisses Guimarães estava em atividade, Michel Temer lá na Câmara dos Deputados e grandes nomes da política. A política mudou muito, né, senador? De lá para cá. Na verdade, é uma mudança substancial, até porque é interessante se entender que nós vivemos numa nova era, né, da humanidade. E com a tecnologia, com os avanços da mídia, você vê que os fatos se precipitam de uma forma muito rápida, né? E com isso, os políticos têm que se adaptar, sim, a essa nova forma de comunicação, porque a comunicação é o quarto poder, né? E quando ela vem com tecnologia embarcada, ou seja, oferecida à população, então a velocidade dos fatos é muito maior. E com isso, os políticos têm, na verdade, que se apresentarem dentro dessa nova modernidade, no sentido de fazer mais, produzir mais, informar mais a população, e isto é o que faz realmente a diferença entre a política de hoje e a política de anos atrás. E o interessante é que a comunicação, esse novo mundo da comunicação, ele está se regionalizando, é um trabalho inverso, é inesperado. Mas no seu estado tem a própria rede e tem as notícias que são mais viralizadas lá na região, né? O senhor anda bem pelas mídias sociais? Olha, andamos sim em todas as redes, WhatsApps, o Facebook, TikTok, essas mídias sociais hoje que são praticamente, faz parte do cotidiano das pessoas, de 0 a 100 anos, porque até as pessoas de mais idade já se adaptam a esses novos tempos da modernidade tecnológica, né? E com isso nós também temos que nos adaptar, estar sempre ativos com as suas equipes. O senhor já vem lá de trás, de repente o senhor olhou e falou, não, preciso entrar nisso. Não, na verdade, cada dia a gente se depara com a nova tecnologia e tem que estar com o cavalo arriado sobre ele e andando, porque senão você fica para trás, né? Rápido, existem fatos e fatos. E tudo hoje praticamente é em tempo real, né? Então você tem que estar adaptado a toda essa mídia e ela, vamos dizer, hoje ela se apresenta com uma velocidade que muitas vezes nós não entendemos. Hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? E com isso a gente tem a oportunidade de ver a transversalidade, né, das informações, né? Consequentemente, nós temos que nos apresentar, né, para a população, seja no município, seja na capital, no estado ou no país, de uma forma a se adaptar a essa nova
tecnologia de comunicação. Senador, isso impactou na vida de todos e na política e nos partidos. A estrutura partidária está diferente hoje, né? Houve um momento de 34 partidos políticos, ninguém entendia nada. Não tem 34 ideologias para tanto partido político, mas a tendência agora é uma redução. Falam aí, o presidente do seu partido fala em, no máximo, 9 partidos políticos ou federações, né? Olha, esse é o caminho. Pois é, eu acho que esse é o caminho. Isso é um grande absurdo você entender num país, apesar do Brasil ser um grande continente, né, pelas suas dimensões territoriais, mas não justifica você ter essa verdadeira salada de partidos. Aliás, não existe ideologia no país. O partido mais conservador, de ideologias mais conhecidas, era o PC, do B, né, um dos partidos mais antigos, né, e o PT, né, mais recentemente. Hoje já não existe isso. Hoje são todos partidos iguais. E o que chama muito a atenção é exatamente a falta de pragmatismo, né? Porque o partido hoje é uma sigla para você se acomodar politicamente e talvez até eleitoralmente, porque dependendo da conveniência, da situação, cada parlamentar ou cada candidato, ele tem que procurar uma forma de se alinhar com um grupo político que poderá viabilizá-lo, né? Então, o que existe, como nos Estados Unidos, 2 partidos, republicano, democrata, o que concentra exatamente, inclusive, a população veste a camisa colorida do seu partido, seja vermelho e branco, seja azul e branco, enfim, né? Como é nos Estados Unidos, aí você tem uma linha ideológica definida. Aqui não, aqui, no meu entendimento, eu que já estou no parlamento há 26 anos, só em Brasília, portanto, como você falou, 5 mandatos como deputado federal, 20 anos, mais esse mandato de senador, já estou com 6 anos. Então, a gente não percebe ideologia, tanto que nas discussões internas de lideranças partidárias, etc., você fala só em oportunidades, disputas eleitorais, plano de governo, projetos encaminhados, etc., mas nunca naquele rumo que era antigamente, quando tinha menor número de partidos, mesmo lá atrás, na época de Arena, IMDB, você percebe que já tinha ainda uma certa ideologia. Hoje é tudo igual. Senador, o senhor é muito popular lá no seu estado, chamado de... Não, ninguém te chama solenemente de senador, né? É Chiquinho. Pois é, veja, talvez pelo tempo de vida pública que eu tenho, 32 anos quase que consecutivos, apenas com um intervalo de 4 anos, quando disputei a eleição de governo e não tive o êxito, mas são 9 mandatos. E aí você vê, como nós dizemos, na linguagem popular, lá na região norte, eu acho que quase em todo o Brasil, de mamando a caducando, ou seja, das crianças mais de tenra idade até os mais velhos, só te conhece por Chico, Chicão, doutor Chico, porque eu fui secretário de Agricultura há muito tempo, sou engenheiro agrônomo de formação, né, e a turma só me chamava de Chico, Chicão, Chiquinho, doutor Chico. E nunca tirou esse nome. E nunca tirou, e eu fico muito feliz, porque essa intimidade, ela leva muito a relação que eu tenho com as pessoas, de simplicidade, de humildade, de convivência no cotidiano. E olha, outra coisa, não que seja uma máxima na política, mas que eu gosto muito, é que as pessoas me chamam muito assim, pela minha presença nos meios mais periféricos, né? Nas pessoas mais humildes, mais carentes, onde representa... E por que velhão? Por que eles chamam? Talvez a idade, mas eu sou um velho jovem, enfim, né? Com toda a energia do mundo para trabalhar, graças a Deus, né? Eu dirijo 500 quilômetros num dia e me sinto tão forte quanto um jovem aí, com disposição, né? Corro o estado todo, de barco, de caminhoneta, de moto, enfim, porque esse é o meu estilo, né? E as pessoas, na verdade, a grande parte das pessoas que me acompanham são as pessoas das classes C, D e E, né? Então as pessoas mais de amizade mais fraterna, de mais confiança, que confiam mais em você, aliás, né? E isso aí é muito bom, porque nos dá uma responsabilidade redobrada de atender às demandas dessas pessoas. Senador, esse debate ambiental, ele está extremado, né? Hoje no mundo inteiro e também no Brasil. Há uma certa indicação de que quem defende a Amazônia intacta
não conhecem a Amazônia, não sabem como funciona, o senhor conhece. O senhor acha que há um exagero, vamos dizer, uma dissociação da realidade? A Amazônia que eles pensam e a Amazônia que existe atualmente? Há esse descasamento? Olha, no meu sentimento, a Amazônia é esse grande estuário, né, de cobiça por parte da comunidade internacional como um todo. Se nós olharmos pelo retrovisor do tempo e olhar os grandes países desenvolvidos, como os Estados Unidos, os países da Europa, na Ásia, enfim, você vai ver que praticamente eles destruíram as suas florestas. E nós, brasileiros, temos hoje mais de 80%, 70 e tantos, quase 80% da nossa floresta preservada. Portanto, nós entendemos que o importante é fundamental a preservação da floresta, o meio ambiente é sagrado porque é nele, nesse planeta Terra que nós vivemos. Agora, você não concordar que é necessário a exploração ordenada e sistêmica desses espaços para o desenvolvimento da sociedade humana é uma grande falácia, né? Então, nós entendemos que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse radicalismo dos ambientalistas é alguma coisa de absoluta irresponsabilidade. Eu estou falando do radicalismo, né? Mas nós também... E o povo da região é que sofre. E o povo da região é que sofre, né? E nós entendemos que ninguém conhece mais a realidade do que nós que ali vivemos. Nós que criamos nossas famílias, que fazemos com que a máquina da sociedade avance, mas em nenhum momento nós somos favoráveis à questão de depredação de meio ambiente. Então, esse discurso, né, de preservação e a Amazônia intacta, etc., eu acho que é uma grande irresponsabilidade. Isso influenciou até na formação de engenheiros agrônomos, a sua formação e a formação atual é totalmente diferente. Totalmente diferente. Me dizem que os engenheiros agrônomos estão saindo mais ambientalistas do que engenheiros agrônomos. Exatamente. A gente verifica, inclusive, os técnicos das empresas de assistência técnica, os próprios governos estaduais na Amazônia têm esse cuidado, na verdade, na preservação, né? Você vê o meu estado, o estado de Roraima, é um estado que tem mais de 85% da sua área preservada, literalmente preservada. 85%. E eu estou falando... E reservas... E eu estou falando com reservas intactas, reservas florestais indígenas. Reservas florestais, reservas indígenas, reservas de parques nacionais, tudo isso absolutamente preservado, né? E as áreas de campo, onde está realmente a possibilidade de produção, como no Cerrado de Goiás, do Distrito Federal, enfim, de vários estados que têm essas áreas de cerrado, aonde se tem maior cultivo, né? E a exploração, de uma certa forma, transversal nas áreas de mata, elas ainda são feitas com absoluto cuidado, né? E tem excessos? Tem sim. E nós, na verdade, condenamos os desmatamentos, desencontrados com as autorizações dos institutos estaduais de meio ambiente, né? Nós somos contrários. Agora, impedir o desenvolvimento, aí não. Aí é realmente uma forma de deixar a sociedade engessada. O grande debate agora da região, ali no Amapá, é a história da exploração do petróleo, né? Na margem equatorial. Veja, o presidente Lula disse esses dias que em uma entrevista a uma rádio do Amapá, né, nós assistimos, ele disse que o IBAMA parece que trabalha contra o governo, né? O IBAMA precisa cumprir rigorosamente o seu papel, né? Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ele precisa cumprir com o seu papel, sem radicalismo que nós sabemos que está arraigado em grande parte da equipe técnica que compõe o IBAMA. Eu digo isso sem medo de errar, né? O exagerado corporativismo e essa defesa intransigente não pode realmente prevalecer. Essa questão da margem equatorial, ora, fica a 1.000 quilômetros aproximadamente da costa.
Já foi pesquisado? Não. O que é que o governo do Amapá, que os parlamentares, inclusive o presidente do Senado hoje, o Davi Alcolumbre, que é um grande defensor dessa exploração, está querendo? É que tenha uma licença do IBAMA para que sejam iniciados os processos de pesquisa. Ninguém está falando ainda em exploração. Eu estou falando em pesquisa. E aí sim você vai ver qual é a forma de adequação. O IBAMA irá acompanhar passo a passo e definir a posteriori. Agora, impedir, criar os problemas que eles estão criando agora, de dar apenas essa licença de pesquisa, aí é trabalhar contra o Brasil. Porque os países do mundo todo, do mundo inteiro, vai lá na Noruega, na costa da Noruega, que fala tanto de preservação ambiental, eles estão tirando o carvão, eles estão fazendo pesquisa, explorando, aliás, já o petróleo no mar, na sua costa, né? Então, nós queremos que seja feito com rigor técnico, que é devido e obrigatório, mas que não se faça essa política realmente que está acontecendo aqui no Brasil, né? Esse radicalismo ambiental que só preocupa e atrapalha o nosso país. O presidente do Congresso, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é da região. Aliás, é um estado muito próximo, muito parecido, né? O Amapá do estado do senador. Roraima. Como? Roraima, o estado do senador. É muito próximo. Roraima e o Amapá são parecidas até no número de habitantes, né? Por volta de 800 mil habitantes. Municípios. E tem os mesmos problemas e tal. Isso facilita? O senhor está animado com essa nova mesa diretora? Olha, a mesa diretora, eu diria que era a mesa do entendimento, né? Ali os parlamentares, todos os parlamentares, né, que apoiaram o presidente Davi, todos nós que apoiamos de uma forma antecipada, inclusive o senador Davi Alcolumbre, nós entendemos que pela experiência que ele já teve no seu primeiro mandato de senador da República, pela sua capacidade de articulação, né, com os poderes, né, tudo isso poderá facilitar muito a governabilidade, né, a independência dos poderes, né, tem que ser, está lá no artigo 2º da Constituição. Nós precisamos, na verdade, dar ao Brasil essa forma, né, de um governo de participação, a transversalidade institucional, os poderes são independentes e harmônicos entre si, né? Nós não estamos inventando nada, está na Constituição, né? E lógico que até pouco tempo atrás era aquele grande conflito de ego, de poderes, né, se digladiando, enfim. E isso é ruim para o país. O país quer desenvolvimento, quer projetos, quer propostas, quer soluções que dê ao Brasil, esse gigante que somos nós brasileiros, que é a nossa população com aproximadamente 215 milhões de habitantes, um país que praticamente alimenta quase 1 bilhão de pessoas por dia, né, em função da sua produção, da sua agricultura. Nós somos o maior produtor de proteínas do planeta, somos o maior produtores de soja, somos o maior produtores de carne do planeta. Quase lá em milho também, né? Todos sabem que a população bovina do Brasil, que é de 230 milhões de cabeças de gado, é maior do que a população humana, que são 215 milhões, né? Ou seja, ali eu estou me referindo para dizer que a proteína produzida nos nossos campos, nas propriedades brasileiras, elas alimentam o mundo, e é invejável para o mundo, né? Então, e com essa preservação que nós costumamos dizer, que o mundo civilizado que cobra a proteção ambiental nossa, principalmente com foco na Amazônia, não protegeu as suas florestas, né? Então, o Brasil é um exemplo para o mundo. Eu que conheço muitos países, já andei mais de 50 países, a gente sabe que é uma referência para o mundo desenvolvido, né? Porque nós, juntamente com a Austrália, parte da África que tem que produzir, né? Nós, Argentina também, né? Nós somos um potencial produtor de alimentos para o mundo. Senador, é interessante que essa é uma pauta muito importante no Congresso Nacional. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é muito forte exatamente por isso que o senhor está dizendo. Mas existem também problemas regionais no seu estado que deveriam ser problemas nacionais.
eu me refiro à invasão, que é quase uma invasão, de venezuelanos por aquela região, ali por Pacaraima, né? Roraima hoje concentra, eu não sei exatamente os números, mas perto de 100 mil numa cidade que não caberia tantos imigrantes assim. E a impressão que se tem é que o poder federal não olha para os problemas, né? Existem problemas na educação, né? Porque os venezuelanos estão matriculados lá. No SUS, porque o SUS brasileiro aceita todo, não se cobra nem a carteirinha de ninguém. Então, é obrigatório atendimento, né? E nas prisões. Como é que está essa relação aí com o poder federal e esse problemão do seu estado? Olha, essa questão da migração da Venezuela, dos refugiados venezuelanos, ela é muito séria para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo, de um modo geral, né? Porque a diáspora venezuelana já ultrapassa mais de 3 milhões de venezuelanos, em função dos problemas políticos internos, enfim. Eu não quero questionar aqui a questão interna da Venezuela, que é a questão de soberania, né? A Venezuela tem a sua política, tem sido cobrada pelo mundo inteiro, né, em relação à governabilidade interna, essa crise que se instalou interna no país, mas nós não queremos aqui discutir a soberania, porque também não queremos que nenhum país venha discutir a nossa soberania, né? No entanto, em função desses problemas internos, você veja, pelo estado de Roraima já passaram mais de 800 mil venezuelanos. Quase Isso 1 milhão, são dados da Polícia Federal, que fica na Polícia de Fronteira nossa, acompanhando exatamente a entrada de todo estrangeiro e, consequentemente, contabilizando. O que me assusta é que essa entrada não é controlada, né? Qualquer um entra e autodeclaratório. Autodeclaratório. O grande problema é esse. Aí, por conta desse fato, né, nós temos que dizer que há uma situação muito complexa, né? Porque o estado de Roraima, por exemplo, fala-se em 150 mil venezuelanos. Outros dados falam em 100 mil, 120 mil venezuelanos que moram em Roraima, que moram no nosso estado, onde mais de 100 mil moram na capital, Boa Vista, né? Com isso, Pacaraima obviamente, também, né? Pacaraima, Boa Vista são praticamente os 2 maiores centros que comportam essa população de refugiados venezuelanos, né? E com isso, o estado, os municípios todos pagam uma conta muito cara, porque ali tem a questão da saúde, como você falou, o SUS, ele é universal, ele atende a todo ser humano, né? Nós temos a questão também da segurança pública, porque inclusive agora estão se manifestando facções venezuelanas que já está assustando inclusive as forças de segurança nacional. Terceiro, vem a questão também da educação. Na educação, nós temos mais de 20 mil alunos hoje venezuelanos na rede pública municipal, estadual e federal de educação. Com isso, há uma competição, né, com a população como um todo do nosso estado. Isso nos incomoda e preocupa. Claro que a relação hoje, depois de uns 5 anos de imigração, ela melhorou mais. No início havia um conflito muito mais áspero e tal. Hoje não, é uma convivência mais tranquila com os venezuelanos, afinal de contas são seres humanos, né, e estão se acomodando no nosso estado. Mas os organismos multilaterais, a ONU, a FAO, todos esses organismos multilaterais devem, na verdade, se debruçar sobre essa questão que nós temos hoje, segundo técnicos da Acnur, que é o grupo da ONU que acompanha refugiados, nós temos hoje o modelo mais avançado de abrigos em áreas urbanas. Na Europa, em outros países do mundo, são abrigos periféricos das grandes cidades. Lá no estado, não. Nós temos abrigos urbanos, em prédios que são mantidos, que são acompanhados, fiscalizados, controlados pelo Estado brasileiro, mas, na verdade, serve de modelo para a Acnur, para a ONU. E qual é a proposta, senador? Como o senhor acha que deveria ser essa acolhida?
Olha, veja, foi feito um estudo, obviamente, pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Justiça, pelas autoridades constituídas, né? E o que se chegou à conclusão é exatamente que, como há uma relação pacífica entre os dois povos, nunca que eu tenha conhecimento, houve nenhum conflito de fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, somos países amigos, né, de economias complementares, né? Então, nós entendemos que essa acomodação natural, ela vai chegar a um ponto que vai atingir o limite, né? E, claro, dependendo das reações internas, das modificações internas da política da Venezuela, a tendência natural é que grande e expressiva maioria dessa população, ela vai retornar, sim, ao seu país. Se houver uma melhora. Se houver uma melhora, claro. Mas quando você se dirige a um venezuelano e pergunta para ele sobre o seu país, se eles vão ficar todo o tempo lá, eles dizem, não, quero volver à minha pátria, quero voltar à minha pátria, né? Então, a gente vê que é a grande esmagadora maioria. E nós torcemos que haja um equilíbrio, que haja um alinhamento interno lá na Venezuela e eles possam ter a oportunidade de voltar para os seus países. Senador, um dos debates fortes do Senado Federal nesse ano, nessa sessão legislativa, é a questão da economia, mas não só a economia nossa do dia a dia, da inflação e da empregabilidade, mas também, sim, a possibilidade do Estado em investir. Perdeu essa possibilidade o Brasil quando engessou. Hoje, o orçamento, que é um pouco mais de 5 trilhões, gasta-se 2,5 trilhões, 2 trilhões e 400 bilhões para o serviço da dívida, 2 trilhões para previdência e para o pagamento de salários, ou seja, despesas fixas. No final das contas, sobra muito pouco. O que pode ser feito para mudar essa lógica? Do jeito que está, o presidente Lula está engessado, não tem dinheiro, o próximo também não, e todos vão padecer. Mas eu não vejo horizonte, senador, para uma mudança nesse quadro. Olha, veja só, eu entendo que o que mais preocupa a vida humana é a dificuldade de acesso a bons salários, a empregos, a oferta de alimentos em abundância, de qualidade, e que isso tudo vai se transformando numa questão mais importante, vital, que é você ter as condições de saúde da população em equilíbrio e dê, obviamente, motivação física, intelectual, para que possa se organizar a sociedade e desenvolver, e todos nós vivemos de forma confortável, né? Então, nós entendemos que a economia ela é muito complexa e hoje, no quadro internacional que nós vivemos, e há um reflexo direto, nós falávamos, inclusive, a questão, os Estados Unidos têm um PIB de aproximadamente 66 trilhões de dólares, né? O Brasil tem um PIB de aproximadamente 5 trilhões de dólares. Então, qualquer humor alterado na economia americana, ele, vamos dizer, um simples resfriado nos Estados Unidos transforma numa tuberculose no Brasil, porque o reflexo é gigantesco. Nós temos uma economia mais de 50 vezes, vou repetir, mais de 50 vezes menor do que a economia só americana, sem considerar a chinesa, que tem 55 trilhões de per capita, né? Então, hoje, na verdade, que tem uma riqueza, né, imensurável. E lógico que nós precisamos organizar essa economia, né? Tem vários instrumentos aí que têm desequilibrado. Nós temos o BPC, por exemplo, foi muito discutido, né? A elevação desenfreada de pessoas que na verdade estavam fora daquela quadro de enquadramento, né? E tudo isso representa bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados em outras áreas importantes e sensíveis para o governo, né? Mas o Brasil é tão grande, me dizia um professor meu na Itália, quando eu estudei na FAO, há, sei lá, 40 anos atrás, que o Brasil, pela dimensão, pela potencialidade, ele dizia, vou até citar 3 coisas que ele dizia: o Brasil tem as maiores reservas minerais do planeta, minerais estratégicos, né? A tabela periódica.
Temos aproximadamente 23, 24% da água doce do planeta, né? E temos a maior floresta tropical do planeta, a maior biodiversidade, que representa exatamente... E um clima, né? Em um clima absolutamente equilibrado, não né? Tem grandes... Então, eu sou daqueles que tenho muita fé, tenho muita esperança. Nós temos que ter esperança de que os dias virão. Você lê livros de 30, 40, 50, 60 anos atrás, a cantilena é a mesma. As dificuldade financeira, geração de emprego, inflação alta, etc. E a vida continua, né? Então nós temos que ter, acima de tudo, fé, confiança, trabalhar muito e acreditarmos no Brasil. Eu sou daqueles que acredito demais no Brasil. Quando eu vejo terremotos, quando eu vejo incêndios incontroláveis, quando eu vejo milhares de pessoas perambulando pelas estradas refugiados e vejo a paz aqui no Brasil, sabemos das dificuldades, é claro que nós convivemos com ela no cotidiano, mas eu prefiro ainda acreditar no Brasil. Muito bom, uma conversa muito boa aqui com o senador Chiquinho Rodrigues, que tem uma vasta experiência na política, né? E esta é a nossa atitude aqui, levar até você a ideia de deputados, senadores, ministros aqui, através dos estúdios da Jovem Pan aqui no Planalto Central do país. Isso aí, muito obrigado e continue aqui, a programação vai longe. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.